Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus, a qual mais uma vez eu quero aqui manifestar, aleluia. Como disse o apóstolo Paulo, fazer notório o evangelho da salvação. Estive um pouco sumido do YouTube, sem gravar vídeo, mas como diz até a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de espalhar, tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar, e vai falando lá, tempo para todas as coisas. Então teve o tempo de eu desaparecer um pouco aqui do YouTube, e agora é o tempo de eu me manifestar, de eu retornar novamente para falar do santo evangelho do Salvador. Mediante este tempo, eu vim fazendo algumas meditações, algumas análises, até sobre o que a gente observa no YouTube. Muita gente falando do evangelho, uns se aplica mais só em criticar, defeito alheio, mas eu quero aqui, e eu, perante este tempo, comecei a analisar qual seria a melhor forma. E a melhor forma que eu pensei é falar unicamente do Santo Evangelho. É claro que tem hora que a gente vai falar alguma coisa que vai confrontar com algumas ideias, porque, na verdade, com algumas ideologias, com alguma linha de pensamento ou com alguns ensinos por aí, porque tem muitas linhas de pensamento, muitas ideologias na face da terra. Mas queremos pregar a palavra genuinamente, só a palavra, usando a caridade, o dom do amor. Porque tem muitos que se aplicam querendo corrigir os outros, mas não corrigem a si mesmo, como aquela palavra que está escrito na Bíblia. Ou tu que repara no olho do outro e não tira a trave que está no teu. Então, eu quero aqui falar do Santo Evangelho, mas como ele é, com a verdade. Bendito seja o teu nome, genuinamente. Mas também não sou o dono da verdade, não sei de tudo. Bendito o nome santo do Senhor. Já fica esta liberdade para todos que ver o meu vídeo. Se eu errar em alguma coisa, pode, meu irmão, pode, com amor, aleluia, me ajudar, me ensinar, que eu também tenho desejo de aprender. Eu estou aqui, como diz um certo sábio, aleluia, porque tem gente que só sabe ensinar, ele não sabe aprender. E eu sou um aprendiz ainda, eu quero. Porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender. Um professor, ele precisa primeiro aprender, para depois ensinar. Então, muitas vezes eu vejo crítico aí, pessoas falando, criticando, mas quando ele é criticado, ele fica brabo.
ele não se contém, ele não é humilde, ele não é manso. Ele já manda sair do canal dele, ele já amaldiçoa a pessoa, já xinga. Eu não quero me comportar assim. Eu vou falar o que eu aprendi, o que eu creio dessa forma. Mas aí no YouTube tem um lugar de comentário. Você que já é inscrito no meu canal, se não for, se inscreva, dá o seu gostei, se você gostar realmente. Mas comente alguma coisa, para que eu possa melhorar. Crítica construtiva, crítica para alertar, é boa. E eu aceito. E eu não fico brabo. Ainda que me ofende, eu não fico brabo. Porque eu quero aqui manifestar e dar um exemplo de amor. Porque eu vejo muitos pregando aí, ou falando, ou criticando, mas quando critica ele, ele fica pé da vida, ele fica brabo e não usa de amor. Eu quero pregar um evangelho de amor, uma palavra de amor, mas quero dar exemplo, preciso dar exemplo. Preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque o Senhor Jesus disse, se te ferir numa face, entrega outra. Se te fizer andar 1 milha, anda com ele 2. Se te pedir a capa, nem a túnica negue. E a gente vê muita gente dizendo que, querendo saber muito, saber mais do que os outros, querendo ensinar. Mas quando alguém quer ensinar ele, ou quando alguém critica ele, ele fica nervoso, ele fica brabo, ele não cumpre o amor. Então se cumpre o que Jesus diz, outro homem, que ensina aos outros e não ensina a ti mesmo. Então nós temos que ensinar a nós mesmos. Nós temos que meditar, parar, pensar. Glória ao nome santo do Senhor. Nós não somos absoluto. Nós precisamos aprender. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vou para a leitura, porque senão o vídeo fica muito comprido. E eu quero, a partir de agora, vigiar mais nos meus vídeos para não ficar muito comprido. Mas se ficar, meu querido, um pouco comprido, passar de meia hora, 40 minutos, assiste aí de 2 vezes, assiste de 3 vezes. É porque a gente começa, quando começa, vem a inspiração, vem o assunto, se abre os horizontes para a gente falar da palavra de Deus, a qual quem tiver prazer, vai ter prazer de ouvir, meditar e até compartilhar com alguém. Então é isso, se você vê alguma coisa que eu posso melhorar, escreva a tua mensagem, escreva o teu comentário, porque eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero chegar a uma estatura de um varão perfeito. E olha, hoje amanhecendo o dia, logo cedo, como alguns domingos, eu quero contar aqui rápido, algum dia de domingo, eu sinto falta de um estudo bíblico, bem porque eu cheguei a participar de uns estudos bíblicos em uma certa denominação, que vou evitar aqui de falar nome de denominação, mas eu achei aquilo tão prazeroso, aonde todo mundo se sentava, né, como uma aula bíblica, como creio que o Senhor Jesus, as reuniões dele era mais voltada para o ensino. As reuniões do Senhor Jesus, se a gente perceber as escrituras, a gente vê que era mais uma conversa da palavra, instruindo,
conversando, ensinando. Então, eu participei de um estudo bíblico, exame das Escrituras, e achei aquilo tão prazeroso, mas tão bom, que eu sinto saudade, eu sinto falta. Um dia de domingo assim, pela 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a igreja deveria reunir os seus membros com alguém capacitado pela palavra, porque a palavra diz que o homem de Deus seja apto para ensinar, alguém capacitado no ensino da palavra, para instruir a igreja aonde poderia reunir no templo, na casa que foi feita para a reunião, glória ao nome santo do Senhor, uma casa denominada Casa de Deus, se bem que a casa de Deus, a morada do Altíssimo, não é bem num templo material, é num templo espiritual que é o nosso ser. Nós vamos ver nessa leitura que vou fazer aqui hoje. Outra vez participei de uma reunião onde todo mundo sentou fazendo um círculo, e cada um falava alguma coisa. Aquilo foi tão prazeroso, eu sinto falta. Bendito seja o nome do Senhor. É tão bom uma reunião aonde quem está reunido, todo mundo tem o direito de expressar alguma coisa, de fazer uma pergunta, de partilhar também algum entendimento, aonde nós todo mundo vamos analisar e cada um de sua vez falar alguma coisa. Se torna prazeroso a reunião. E eu sinto falta, bendito o nome santo do Senhor. Mas Deus preparou hoje que eu quero começar como se fosse uma reunião aqui nesse vídeo, falar das Escrituras, partilhar o estudo bíblico, o estudo da palavra. Porque uma vez eu vi um homem dizendo, um certo pregador, um homem sério, que eu já vi vários vídeos dele, ele pregando, e ele disse que já foi professor de escola bíblica. E ele disse, e eu vi que é uma verdade, não tem um outro meio de nós se tornar mais íntimo das Escrituras, mais íntimo da palavra de Deus, mais conhecedor, a não ser pelo estudo da palavra de Deus. O estudo bíblico. Não é preciso ter nome de teologia, porque a palavra teologia também significa estudo da palavra de Deus, estudo das coisas de Deus, sobre Deus. Mas a teologia genuína, unicamente da palavra, porque a teologia humana que anda por aí tem várias linhas de raciocínio, tem vários pensamentos humanos. Uns acrescentam alguma coisa, uns diminuem outra coisa, uns não acreditam de tal forma, outros não acreditam de outra forma. Eu quero falar uma teologia genuína. Essa teologia, porque a palavra teologia significa teo, Deus, logia, ensino da palavra. Então, teologia, estudo de Deus, estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Então não tem outro meio do homem conhecer as Escrituras Sagradas e o Mestre Divino, nosso Deus. Não tem outro meio melhor, a não ser examinando a própria Bíblia e buscando o conhecimento do significado das palavras. Porque, meus queridos irmãos, a gente vê muitas coisas no meio
de nós. Eu quero falar nós aqui porque eu não sou melhor do que ninguém. Porque o que venho falar aqui eu já aprendi. Eu não sabia também de nada. E a gente aprende conforme nos é ensinado. A gente aprende conforme a tradição que seguimos. Isso falando denominacional. Porque alguém é da certa denominação, ali tem uma tradição formal da maneira que eles se comportam. Então cada um vai aprender conforme a tradição que aprendeu lá na denominação. Agora vamos conferir essa tradição, se elas conferem com a tradição de Jesus. Ah, irmão, mas tradição? Sim. Está escrito um texto na Bíblia, que quando a gente lê numa versão da Bíblia, esse texto fica em 1 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrar de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas tem outra versão da Bíblia que ele diz: retendes as tradições que os estudiosos, tradições de Deus, tradições dos ensinos de Deus. Na hora de mexer no linguajar da Bíblia, colocaram tradições. Retendes as tradições como vos entreguei. Outra Bíblia diz: retendes os preceitos como vos entreguei. Eu tenho aqui duas Bíblias, só para conferir esse assunto. É por isso que o meu vídeo fica grande, porque já está com 16 minutos e eu ainda nem comecei a leitura. Mas eu vou só conferir isso aqui. 1 Coríntios capítulo 11, nessa versão de Bíblia, aqui eu estou com a Bíblia Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Está aqui, ó, NAA, a Nova Almeida atualizada. E diz aqui no verso 2, no verso 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Verso 2. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Glória ao nome santo do Senhor. Retendes as tradições, assim como eu transmiti a vocês. Voltando aqui essa é a Bíblia atualizada e essa aqui é a corrigida. Corrigida. Vamos no mesmo versículo. Eu já pensei uma coisa aqui. Essa introdução desse vídeo aqui, eu não vou ler o capítulo que eu ia ler. Eu vou só fazer essa introdução desse meu retorno para o YouTube. Para mim, o vídeo não fica grande. Na hora que eu terminar de gravar este, aí sim eu vou gravar o outro, que é da leitura, porque esse já está chegando quase em 20 minutos. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqui diz, na Bíblia corrigida, o mesmo versículo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrar de mim e retendes os preceitos, como vos entreguei. Então, nenhuma Bíblia falou tradições. Na atualizada, Nova Almeida atualizada, é uma Bíblia com uma linguagem mais atual para os dias de hoje. Na corrigida, Almeida corrigida, falou preceitos. E o que é preceitos? Preceitos significa leis, normas, ensinamentos. Significa a palavra preceitos.
Então, meus queridos ouvintes e irmãos, para a gente se preparar para o ensino, precisa examinar a palavra, porque eu venho observando e também pensando, analisando, fazendo as análises. Olha que nós, povo de Deus, muitas coisas nós aprendemos de uma forma que não é a realidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. E muitas coisas nós não sabemos. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi irmão dizendo, por nós não conhecer um pouco da história do passado, eu já vi alguns servos de Deus na simplicidade do que ele conhece, dizendo, irmão, está escrito na Bíblia que isso ainda vai acontecer. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso ainda vai acontecer, né, irmão? Por o servo de Deus não ter um conhecimento e não ter se aprofundado no assunto, ele não sabe que essa profecia do Senhor Jesus, ela se cumpriu no ano 70 da era de Cristo, contando do nascimento de Cristo. Hoje nós estamos em 2025. Hoje é o dia 23 de março de 2025. Então, contando do nascimento do Senhor Jesus. Então, no ano 70, o Senhor Jesus, um dia ele olhou para o templo e disse, alguém mostrando as estruturas do templo para o Senhor, e o Senhor disse, em vez disso aí, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E muitos dos servos de Deus, muitos não sabem, por não conhecer a história, não sabem que isso se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Os judeus ficaram sem pátria, foram esparramados pelo mundo, até numa forma de juízo de Deus. Por quê? Porque quando Pilato, salvo erro, Pilato ou Herodes, que estava julgando a causa do Senhor Jesus, que ele perguntava para o povo, está lá na Bíblia, perguntava para o povo, o que ele fez? E a multidão gritava querendo que o Senhor Jesus fosse crucificado. Herodes disse, eu tenho aqui dois homens, que era o Senhor Jesus e um malfeitor por nome de Barrabás, que estava preso, foi preso por causa de um grande delito cometido, assassinato, salvo erro, estava preso. E por aquele tempo, por tradição, tinha que ser solto um preso. Aí o Pilatos falou, olha, o Herodes, salvo erro Herodes, falou, olha, tem dois aqui, Jesus e Barrabás. Quem que vocês querem que seja solto? E o povo gritava, solte Barrabás, solte Barrabás. E ele dizia, o que farei, o que Jesus fez? E esse Jesus, eu faço o quê? Ele disse. E o povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. E ele dizia, mas o que ele fez? E o povo gritava mais alto, crucifica-o,
crucifica-o. E ele disse, mas a mulher do homem falou, olha, não entre na causa desse justo, falando sobre o Senhor Jesus, porque eu tive um sonho. E eu fui muito perturbada nesse sonho. Então ela falou para o marido dela que estava julgando a causa, para Herodes, não entre na causa desse homem. Eu acho que era Herodes ou Pilatos, me perdoa aí que eu falhei a memória agora. Então o homem ficou meio cabreiro com a causa do Senhor Jesus. Aí ele chegou a dizer para a multidão, pegou uma água lá, lavou as mãos e disse, olha, eu estou limpo do sangue desses justos. E o povo judeu gritava, que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então isso se cumpriu uma sentença sobre aquele povo no ano 70. Houve uma grande guerra, uma destruição, um grande evento, uma grande ruína em Jerusalém. Jerusalém foi destruída totalmente. Os judeus ficaram sem pátria. E o templo caiu, não ficou pedra sobre pedra. Glória ao nome santo do Senhor. Mas para saber disso, tem que conhecer a história. E muito do povo de Deus, dos cristãos, que não examina as Escrituras, que não busca o conhecimento das Escrituras, ainda pensa que isto ainda vai acontecer. Então é nesse sentido, já está quase chegando a meia hora o vídeo. Aleluia! Então temos que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Temos que conhecer. Mas para nós ensinar alguns assuntos, nós temos que entender as palavras. É por isso que fala examinar as Escrituras. Não é somente uma leitura aleatória. É uma pesquisa bíblica. Temos que fazer uma pesquisa. Temos que ver o que significa tal palavra. Eu vou dar só mais um exemplo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que eu quero encerrar o vídeo e vou começar o outro sobre a leitura que eu ia ler. É o Evangelho escrito por João, capítulo 4, que eu ia ler. Mas o vídeo já está quase chegando em 30 minutos e eu ainda nem comecei a leitura. Então este vídeo vai ser um e vou fazer um outro sobre o que eu ia ler. Então estou falando aqui sobre a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Para nós não ser taxado como um povo cristão que não conhece a Bíblia. Também é de brincadeira, meus queridos irmãos. Nós dizer que somos seguidores de Jesus e não conhecermos a palavra de Jesus como convém. Mas muitas vezes não somos nem culpados. Talvez é a liderança que está na nossa frente que precisava também nos incentivar, nos guiar, nos influenciar para tal assunto. Mas também não podemos só pôr culpa na liderança. Cada um de nós tem uma Bíblia em casa, que nós examine ela. Mas uma coisa eu digo, como é gostoso em reunião. Numa reunião, o exame da Bíblia numa reunião
tem várias ideias, tem vários pesquisadores, tem vários leitores da Bíblia. E quando nós entramos no assunto, nós vai debruçar naquele assunto. E o que vai resultar? Nós vai aprender. Se nós sabe alguma coisa que realmente não é aquilo, tem alguém lá que examinou mais do que a gente. E ele já vai ter a oportunidade de partilhar com nós. Então é maravilhoso, não tem nada a perder, só tem a ganhar. É claro que nós não podemos envolver teologias que contradizem a palavra de Deus. Teologias que incentivam o homem a descrer nos dons de Deus, na palavra, nos ensinos de Jesus. Porque tem a teologia genuína, que é boa para nós, a teologia da palavra genuína, mas tem a teologia das ideias humanas. E eu vou falar de uma aqui, a teologia sensacionista, mais ou menos assim, sensacionalista, é que crê que os dons de Deus já cessaram. Aleluia! Paulo disse que os dons de Deus vai cessar quando vier o que é perfeito. Vier como? Quando vier o que é perfeito, como é? Quem é o perfeito? O perfeito é o Senhor Jesus. Quando ele vier em nuvem de glória, arrebatar a sua igreja, na consumação, que ele arrebatar, que haver a primeira ressurreição, é assim que eu creio, que haver a primeira ressurreição, que ele levar o seu povo para reinar com ele 1000 anos. Aleluia! Depois vai haver o juízo final. Depois do 1000 anos vai haver um juízo final. Então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Havendo profecia cessarão, havendo língua desaparecerá, havendo ciência vai acabar. Mas o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior dessas três é o amor. Então tem teologia de todo jeito aí dos homens, de ideologia. Tem uma teologia calvinista, tem uma teologia arminiana, tem uma teologia A, B, C. Eu quero falar de uma teologia bíblica, em exame das Escrituras, genuinamente, para ser guiado pela verdade. O Senhor Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele nos guiaria em toda verdade. Então preciso encerrar. Mas quero encerrar quero falar só mais essa. O exemplo. Já vi muitos irmãos dizer, muitas pessoas dizer, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar para buscar a igreja. Porque tem um texto na Bíblia, em 24 de Mateus, esqueci o verso agora, que fala assim, nem a mim, nem os anjos, mas unicamente meu Pai sabe esta hora. Só que é o seguinte, o Senhor Jesus, se a gente perceber as Escrituras, ele falava em duas naturezas. Tinha hora que ele falava como natureza humana, mas tinha hora que ele falava como natureza divina. Tinha uma hora que na natureza humana ele orava ao Pai, mas tinha hora que ele falava como natureza divina, que ele dizia, eu sou igual ao Pai, eu e o Pai somos um. Tinha hora que alguém
perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isto não basta. E ele já falou: há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido. Quem está falando aí é a natureza divina. Mas quando ele diz o Pai é maior do que eu, ele já está falando na natureza divina também, ou humana. Mas quando ele diz, vou para o Pai, então, até na Bíblia diz que muitos crêem que ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele disse que nem ele e nem os anjos sabia. Mas na Bíblia, se nós ver outras passagens, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ele, como Deus, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Como que o cabeça da igreja não sabe de todas as coisas? Ele diz que ele é o princípio e é o fim. É o começo e o fim. Quando ele apareceu aos discípulos depois da ressurreição, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder é tudo. Tem parte escrita na Bíblia que diz: nele habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude é tudo. É todo o poder. Então ele, naquele dia, ele não quis revelar como homem, não. Mas como Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele e o Pai somos um, disse Jesus. Então, vou encerrar por aqui, porque já está quase chegando a 40 minutos. Então é muito importante examinar as Escrituras. Conhecer as Escrituras para poder partilhar genuinamente a palavra da verdade. Porque tem muita gente partilhando a palavra deturpada e deturpando, desculpe porque eu tenho dificuldade em palavra, deturpando a genuidade, ou a palavra genuína, deturpando e lançando para a massa, para o povo. E muitos aprendem errado. E muitas vezes nós aprendemos errado. Mas como diz um certo sábio, os analfabetos do século 21 não são mais aqueles que não sabem ler e escrever. São aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Porque tem coisa que nós aprendemos que não é realmente isso. Então nós temos que desaprender. E nós temos que reaprender nessas escrituras a verdade. Buscamos o conhecimento. Buscamos a reunião bíblica para falarmos junto do Evangelho, para partilhar. Por isso que diz num certo livro: cada um chamará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vamos buscar conhecimento da palavra da verdade, para quando chegar a palavra que não é verdade, que é deturpada, nós ter discernimento, nós poder rejeitar. Porque diz a palavra, para nós não ser levado por vento de qualquer doutrina. Mas para isso nós temos que estar firme. Porque as ovelhas estão sendo esparramadas
por falta de pastor, por falta de conhecimento, por falta de alimento espiritual que é a palavra de Deus. Aqui é o alimento para nossas almas, o alimento para nossa vida espiritual. Tenho que encerrar, porque senão fica muito comprido. Vou fazer uma oração de agradecimento. Aleluia. Senhor Deus bendito, graça te dou por este vídeo, aleluia, por esta palavra nesta manhã. Venha me guiar, me abençoar. E graça te dou, que aqueles que ouvem também possam achar graça, possam ter prazer e possam compartilhar com seu companheiro, com o seu vizinho, com o seu amigo. Abençoa todas as famílias da terra, todos que te buscam com amor. Ainda que, se tem alguém sendo ensinado pela alguma falsificação da palavra, ajuda o teu povo a ser guiado pela verdade, porque acreditamos que todos que te buscam têm uma boa intenção de salvação, de vida eterna. Mas, Senhor Deus, muitas vezes diz a palavra em certo texto que a alma farta pisa em favo de mel, mas a faminta até o amargo é doce. Então tem muita alma faminta, tem muita alma querendo te conhecer, e muitos ensinadores empurram o amargo. Significa esse amargo que estou falando, a palavra falsificada, porque a palavra genuína ela é doce. A palavra da verdade é doce, é boa, proveitosa para o nosso crescimento espiritual. Mas alguém, Senhor, embute as suas ideologias. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses que muitos se rendam em culto dos anjos, em falsos ensinos, nas suas mentes carnais, e chegam a enganar a muitos. Mas te pedimos a tua proteção pelo teu Espírito. Nos dá guia e dá direção para o teu povo. Te clamar e buscar o conhecimento e o discernimento da verdade. Graça te damos por tudo no nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você, meu irmão, meu amigo, ouvinte, compartilhe esse vídeo se você achar interessante. Seja também participante, aleluia, do progresso do Evangelho. Seja um semeador do Evangelho, das boas notícias do reino de Deus. Compartilha se você achar interessante. Dá o teu joia. Inscreva no canal. Glória a Deus. Se inscreva no canal e escreva também o seu comentário. O que você acha? Ou algum ensino para mim, se eu estiver errado em alguma coisa. Deus que abençoe a todos. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, e que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós para a glória de Deus Pai. Amém. Deus em Cristo Jesus seja louvado. Amém.